Olá, meu nome é Marcelo Palma, sou professor de Direito do Trabalho, de Processo do Trabalho, e na data de ontem, tal como prometido pelo governo federal, em recentes notícias veiculadas pela mídia, foi editada a medida provisória número 936 de 2020, que vem dentro de um bojo de um conjunto de medidas provisórias voltadas ao enfrentamento da crise provocada pela pandemia do coronavírus, que ensejou inclusive a decretação da calamidade pública pelo decreto número 6 de 2020. Bom, essa nova medida provisória, ela vem em complemento à medida provisória número 927 de 2020, recentemente editada, que trouxe medidas alternativas para o enfrentamento da crise. E essa nova medida provisória, no seu artigo 1º, ela declara que ela traz em seu bojo um programa emergencial de manutenção do emprego e da renda e traz medidas alternativas trabalhistas complementares àquelas já previstas na MP número 927. Então, a MP 936 ela tem que ser encarada dentro de um conjunto de medidas provisórias, para enfrentamento dessa excepcional crise. É importante dizer que o artigo 2º, dessa medida provisória, editada em 1º de abril, ela traz como objetivo desse ato normativo, em primeiro lugar, a preservação do emprego e da renda, ou seja, a manutenção dos vínculos laborais, dos vínculos empregatícios diante da crise, e também da renda dos empregados. E também, em seguida, diz que deve-se também garantir a continuidade das atividades tanto laborais, ou seja, dos empregados, como as empresariais. Então é uma medida que visa enfrentar a crise tanto da parte do empregado como do empregador, olhando para os dois lados. E, em terceiro lugar, é reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública no campo trabalhista. Por quê? O fechamento das atividades empresariais ocasionado pelas restrições de circulação, pelos regimes de quarentena, restrição de circulação de pessoas e de contato físico, contato social, tem ensejado a redução drástica das atividades econômicas ou mesmo o fechamento da atividade empresarial de vários ramos, principalmente os que não estão ligados às atividades essenciais. Acontece que disso decorre um impacto social relevante. Então a MP traz esse programa emergencial para se preservar empregos, mas também tendo em vista a saúde econômica da empresa. Então tenta olhar os dois lados do vínculo de emprego. Bom, é importante dizer do período de aplicação, que está no mesmo artigo que traz os objetivos. Lá no artigo 2º, o período de aplicação das medidas da MP número 936 de 2020 é enquanto durar o estado de calamidade pública decretado pelo decreto legislativo número 6 de 2020. Então essas medidas poderão ser utilizadas durante esse período. Cessado o estado de calamidade pública, não mais poderão ser aplicadas as medidas complementares trazidas por essa nova medida provisória. Bom, e o artigo 3º, que é o artigo seguinte, traz as medidas trabalhistas complementares dentro desse programa emergencial para a preservação do emprego e da renda. E quais seriam elas? Primeiro, a estipulação, a criação de um benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, ao qual damos a sigla de BEPER, para ficar mais fácil o entendimento, que é um benefício governamental, calculado através da aplicação de uma alíquota de um percentual sobre a base de cálculo do seguro-desemprego a que teria direito o empregado. Bom, em segundo lugar, traz como medida emergencial o artigo 3º, a redução proporcional da jornada e dos salários, trazendo essa possibilidade ferramental ao empregador, para que faça a adequação
da realidade trabalhista à sua realidade econômica, né? E, por fim, uma medida de suspensão temporária dos vínculos empregatícios. Então, essas 3 medidas são aplicadas de forma complementar a depender do estado, né, da saúde econômica do empreendimento, tanto com fins de preservação dos empregos, dos vínculos trabalhistas, evitando-se dispensas, né, principalmente dispensas em massa de empregados, e também não deixando de entender a situação econômica precária das empresas, da fonte do trabalho, decorrentes desse estado de calamidade pública. Bom, qual que é o órgão gestor dessas medidas, desse programa emergencial para a preservação do emprego e da renda? É o Ministério da Economia, que está encarregado de coordenar, executar e monitorar as atividades, inclusive fazendo as devidas avaliações pertinentes. Qual que é o espectro de aplicação dessas medidas alternativas? São os contratos empregatícios, seletistas, e por aí você estende também, né, por extensão, porque são medidas trabalhistas, então você aplica por extensão aos contratos domésticos regidos pela lei número 150, a lei complementar, aos rurais regidos pela lei 5889, e também o artigo 15 declara que essas medidas alternativas são aplicáveis aos contratos de aprendizagem, pelos serviços nacionais de aprendizagem, e também aos contratos de jornada a tempo parcial, do artigo 58-A. Isso está previsto no artigo 15. Então esse é o espectro de aplicação da medida provisória número 936. Bom, é importante dizer ainda que lá nos artigos finais, a MP também traz a possibilidade, lá no artigo 11, parágrafo 3º da medida provisória, de renegociação de acordos e convenções coletivas no prazo de 10 dias a partir da edição. A edição foi em 1º de abril, para se adaptarem, né, às questões trazidas pela MP 966. Então, as partes, os sindicatos, né, de empregados, de empregadores, ou sindicatos de empregados e empresas no âmbito de convenções e acordos coletivos, podem fazer a adaptação das convenções e acordos a essa nova realidade. Traz também, com relação às convenções e acordos coletivos, lá no artigo 17, incisos 2º e 3º, a novidade que as convenções e acordos, tanto para convocação, deliberação, decisão, formalização e publicidade, elas podem utilizar os meios informatizados e eletrônicos de comunicação. Uma videoconferência, uma conferência por qualquer meio eletrônico, as várias ferramentas que possibilitam videoconferência, né? Você pode fazer as convocações, as assembleias de deliberação, decisão, formalização, reuniões para fins de formalização de uma convenção ou acordo coletivo através da moderna tecnologia da informação. E também traz para celeridade da concretização das normas coletivas a redução dos prazos constantes no título 6º da CLT. Ficam reduzidos à metade. Com relação à fiscalização do trabalho, a MP ela foi mais rigorosa do que a MP número 927. Os fiscais do trabalho poderão autuar empresas que descumprirem os preceitos constantes da MP número 936 de 2020, quanto à redução proporcional de jornada de salário, suspensão de contratos, quanto ao benefício, né, emergencial, dispensada inclusive a questão da dupla visita. O fiscal na primeira visita, na primeira fiscalização já pode fazer a autuação, que não vai ser meramente orientadora. Ela pode ser inclusive lavrado auto de infração que pode gerar uma multa da fiscalização do trabalho. Bom, e por fim, as medidas
de Segurança e Saúde no Trabalho, vieram como complementação a medida número 927/2020, dizendo que as medidas trazidas por aquela MP não autorizam o descumprimento das normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho pelo empregador.